O aumento da taxa Selic impacta diretamente no que? Vencimento dos contratos. A gente sabe. Bom, recentemente a gente viu que teve aí o aumento da taxa Selic. Lembra que teve casas de análise aí que já estavam prevendo esse aumento da taxa Selic? E isso aí se concretizou. Um fato curioso sobre esse aumento da taxa Selic é que sim, o indicado pelo presidente Lula aí também votou a favor aí do aumento da taxa Selic. Mas você sabe o que é a taxa Selic em si? Taxa Selic é a taxa básica de juros que rege toda a nossa economia. A gente sabe que se a taxa Selic está alta, o acesso ao crédito ele fica mais caro. Mas o que seria esse acesso ao crédito? Por exemplo, você que está pensando em comprar um carro, uma moto, fazer um financiamento no celular. Se você for fazer esse financiamento, esse empréstimo aí, infelizmente, meu amigo, você vai pagar aí mais caro aí para ter esse dinheiro. A gente sabe que o cenário macroeconômico do nosso país ele fica um pouco mais desafiador, porque um dos critérios principais aí para o aumento dessas taxas Selic foi o que? A dívida do governo. A dívida nossa está cada vez aumentando mais. Não adianta nada a gente estar batendo recorde de recolhimento de impostos, sendo que o custo da máquina pública em si não diminui, ele cada vez só aumenta. Então, por decisão unânime aí do Copom, aumento da taxa Selic. Eu acompanho também vários influenciadores falando aí sobre o aumento da taxa Selic e eu gosto muito do canal dos caras, só que eu não vi ninguém mostrando na prática em si o que ela altera no seu fundo imobiliário, o que ela muda aí na sua ação. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês esse fator aí importante no que ele influencia nos nossos investimentos. Bom, como de costume, vamos dar aquela olhada na carteira. A gente sabe que esse cara aqui, ó, essa variação provavelmente vai aumentar cada vez mais aí em relação a esse aumento da taxa Selic. Se a gente descer aqui para baixo, a gente já vê que as ações também já estamos ficando negativo, porque a taxa em si influencia muito, e tanto na ação quanto no FII. Fundos imobiliários, provavelmente também esse carinha aqui vai cada vez mais aumentar. Fico preocupado aí com o aumento da taxa Selic? Não. Por quê? Porque eu estou ciente da minha estratégia de investimento. Minha carteira é composta por ações que pagam dividendo e ações também com potencial valorização ao longo do tempo, e os fundos imobiliários, que é o quê? Aquele aluguelzinho que a gente tem todo mês. Então, fico tranquilo em relação ao que está acontecendo. Eu sei que eu vou pagar mais barato dos ativos que eu tenho em carteira em relação a esse aumento aí da taxa Selic. A gente sabe que vai influenciar aí nos preços das ações e vai influenciar principalmente aí nos preços dos fundos imobiliários. Eu escolhi fundos imobiliários bons para ter em carteira, então eu vou pagar mais barato aí em relação ao preço que eu sempre venho acostumando pagando aí dos aportes que eu venho fazer. Ó, preço médio de HGRU 11, lembrando que nenhum tipo de investimento que a gente tem aqui em carteira é recomendação de compra. Mas ó, HGRU 11, as 23 cotas que eu tenho dele, o preço médio meu é R$ 127, quase R$ 128. Agora o preço atual, com esse aumento da taxa Selic, já caiu para R$ 124. Vou ficar desesperado? Não, eu vou ficar mais contente. Por quê? Porque eu vou comprar o mesmo fundo com preço menor. Então, para mim, na minha estratégia, está tudo tranquilo. E sabemos que os fundos imobiliários de tijolo, com esse aumento da taxa Selic, eles tendem a se desvalorizar. É um movimento aí natural do mercado. Em contrapartida, os fundos imobiliários de papel, o que acontece? Pode ser que eles comecem a se valorizar, porque a gente sabe que o fundo imobiliário de papel é responsável por emprestar dinheiro para o setor imobiliário. Então, esse tomador do crédito imobiliário ele vai pagar um pouco mais caro por esse valor que ele está emprestando. Então, isso também influencia diretamente no quê? Na distribuição de dividendo que o fundo imobiliário de papel pode vir a fazer. Então, na teoria, o fundo imobiliário de papel vai começar a pagar um pouquinho mais aí nos dividendos mensais. Mas vamos para o que interessa, que é o que eu prometi para vocês no início do vídeo. Ó. E o fundo imobiliário que eu vou mostrar para vocês aqui, ó, HGRU11. A gente sabe que a cotação atual dele está 124,50, então já começou aí a se desvalorizar aí ao longo desses meses. Então o P sobre o VP já começou a ficar abaixo aí em relação ao que ele vale. Mas vamos abrir o que aqui, ó? Relatório gerencial, pessoal. Por isso que é importante vocês lerem aqui o relatório gerencial. O aumento da taxa Selic impacta diretamente no que? Vencimento dos contratos. A gente sabe que para 2024 aqui a HGRU está zerado, ó, não tem 0% dos contratos aí vencidos. Só que o que acontece? Revisional dos contratos. O que seria uma revisional do contrato? Revisional vem do quê? De revisão, ou seja, uma modificação ou uma possível alteração no quê? No contrato. Mas por que um fundo imobiliário pede uma revisional do contrato? Todo contrato tem os seus termos
Para um fundo imobiliário ter pedido uma revisão do contrato, algo de anormal aconteceu. O que seria esse algo de anormal? Aumento da taxa Selic, aumento da inflação, que foi o que aconteceu. Então o fundo abriu essa revisional de contrato, por quê? Porque não estava de acordo com o que foi tratado quando o contrato foi prescrito. Fiel, a gente pensou que a taxa Selic ia acabar reduzindo aí, só que aconteceu o contrário, ela aumentou. Então esse contrato seu está inadequado porque foi tratado. Então a gente vai ter que fazer o quê? Uma revisão. Estão de acordo? Vamos negociar o que a gente vai poder fazer aí. Vamos ver também aqui o outro fundo imobiliário de tijolo que a gente tem em carteira, HGLG11. Ó, a cotação dele está R$ 159,90 com uma variação de 7,22% aí positivo nos últimos 12 meses. Esse fundo a gente viu que está oscilando menos aí em relação aí ao HGRU. Só que está aqui, ó, vencimento dos contratos, ó, 27% dos contratos do HGLG11 foram vencidos aqui em 2024. Ó, olha o tanto aqui também de pedido de revisional que teve aqui no ano de 2024, mediante aí esse aumento da taxa Selic. A gente sabe que tem esses 3 tipos de indicador. Então, os contratos, a maioria dos contratos, ó, a porcentagem maior é tudo atrelado ao quê? Ao IPCA. Então, a gente viu que teve aí muito pedido de revisional mediante esse aumento aí do quê? Da taxa Selic. Isso impacta diretamente no quê? Na receita do fundo de distribuição também de dividendos. Hilton, e nas ações, o que impacta diretamente? A gente sabe que impacta o quê? Nos investimentos que a empresa faz nela própria. Se uma empresa está pensando o quê? Em tomar um crédito para fazer algum investimento, comprar algum terreno, fazer algum investimento de maquinário para aumentar a sua linha de produção, esse crédito que ela vai atrás vai ficar o quê? Mais caro. Então a empresa ela deixa de investir nela própria, por quê? Por causa desse aumento aí da inflação. Outra coisa também que vai acontecer e é natural do mercado é o quê? Migração de investidores de renda variável para renda fixa. A gente sabe que o mercado ele é cíclico, então toda vez que tem esse aumento ou diminuição de taxa, o pessoal sai de renda fixa, vai para renda variável, sai de renda variável e vai para renda fixa. Então é normal aí essa queda nas ações, queda nos fundos imobiliários. Você, como investidor inteligente, precisa fazer o quê? Aproveitar essas oportunidades. Por quê? Porque a gente vai pagar preços mais em conta em relação a bons ativos que a gente tem em carteira. Então, eu estou tranquilo, espero que você também esteja tranquilo. Não faça loucura de sair vendendo aí na baixa e comprando em alta, que isso aí é um movimento normal também que os iniciantes fazem. Então, a gente está tranquilo. Vamos continuar aí com a nossa estratégia de investimentos em longo prazo. Espero você também no outro vídeo. Deixe nos comentários aqui para mim ler o que você acha aí sobre esse aumento da taxa Selic e se vai influenciar realmente aí na sua estratégia aí ao longo prazo. Beijo no coração de todos, fiquem com Deus e fui!